Agora vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. É um livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Jesus vendo a multidão, Jesus vê todas as coisas. A Bíblia fala no Salmo 33, versículo 13, que da sua morada ele contempla quem, pessoal? Todos os moradores da terra. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Então ele vê todas as coisas, ele olha para todas as pessoas. E ele vê mais ainda. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, para ungir um filho de Jessé como rei de Israel, o Samuel, o homem de Deus, foi precipitado. Ele viu um rapaz de boa estatura, de boa aparência, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus tinha dito para ele: você vai ungir quem eu te disser. E a Bíblia Sagrada então nos conta claramente que Deus diz para ele, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração, Deus olha para o coração. Então Deus vê todas as coisas. Jesus, vendo a multidão, diz assim: subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. É uma alerta para mim e para você. Os discípulos se aproximam. Se eu não estou me aproximando, porque eu não sou discípulo, irmão. O que é o discípulo? Aquele que quer aprender com Jesus, irmão. Aquele que quer aprender com o Senhor. Eu pergunto para você, você responde para você: quando você se aproximou dele esse ano? Mas como assim, pastor Jaime? Você ficou a sós em oração com ele? Lembra que eu tenho falado bastante de Mateus 6,6, quando ele diz: entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora. E Deus que vê o que está em secreto te recompensará. Quantas vezes você leu a Bíblia? Não é verdade? Nós temos que nos aproximar. Não existe queridinhos, privilegiados. Não, não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Verdade, meu irmãozinho. Tem que se aproximar de Deus, tem que se envolver com Deus para aprender com Ele, e você vai ver como é bom. E aí diz aqui a mensagem para nós: e abrindo a boca os ensinava. Que bonito, né? Deixa que eu vou voltar daqui a pouquinho. Mateus ainda capítulo 11. Mateus capítulo 11. Isso aqui tem, você já ouviu bastante, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar: ô Jesus, revela o Pai para nós, Jesus. Agora ele vai ensinar. Como é que ele revela? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos, não tem exceção. Pode ser evangélico, católico, espírita, o que for, vá. Está se sentindo cansado, oprimido, ele vai aliviar. Mas vem o bonito agora. E aí vem a mensagem que eu queria falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mas aqui no núcleo, no centro do versículo, está a nossa mensagem: aprendei de mim. Irmão, se aproxime para aprender com Jesus, aprender a ser homem de Deus de verdade, aprender a ser mulher de Deus de verdade. Eu falei do Pedro. O Pedro era um pescador profissional e trabalhou a noite toda. A Bíblia diz: trabalhei a noite toda e nada apanhei, mas Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso aqui é lindo para mim e para você. Deus ensina você até a ser um bom profissional, porque Jesus diz: faze-te ao mar alto. Mas, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Ele poderia parar aí, e poderia dar outra desculpa. E olha, não, ele disse claramente: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, que é sobre o teu ensinamento, eu lançarei a rede. Aprenda. Nessa época de crise, aí, de pandemia, irmão, eu estava falando com uma senhora, ela e o marido trabalham com transporte, né, escolar. Pensa bem, como vocês estão faturando alguma coisa nessa época. Quem trabalha, e não são eles, são tantas pessoas que estão trabalhando com isso.
Irmãozinho, você não sabe como tem gente que está numa agonia, não é só agonia do vírus, não, da consequência do vírus. Quantos perderam emprego, quantos passou uma reportagem, um shopping, estava todo um corredor do shopping todinho cheio de tapumes, tudo fechado. Mas nessa hora você tem que parar e Deus me ensina. Ele vai ensinar você a lançar a rede como tem que aprender dele. A mensagem é essa: quem se aproxima, aprende com ele. Aí ele diz, para terminar aqui, e porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volta para o capítulo 5. Então, eles se aproximaram, você tem que se aproximar. E diz assim, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando fala a palavra pobre, nós pensamos no pobre só, não é material. Claro que também é, mas não é isso só. Já ouviu alguém dizer assim, dá poder para o fulano que você vai conhecer quem ele é. Enquanto ele é humildezinho, porque a humildade que ele está falando aqui é do espírito, pessoal. O pobre é aquele que depende do Senhor sempre, como eu falei do Pedro, que não foi de arrogância, mas Senhor, eu sou pescador, eu sou profissional, eu entendo bem de pesca. Não, ele aprendeu com Jesus, foi humilde, foi pobre de espírito, e Deus pôde abençoá-lo. Veja um caso comigo de Davi, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, todo. Aí diz a Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido o rei, Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Davi, ele tinha conseguido já, quando ele começou, vamos dizer, o ministério dele, a Bíblia nos conta claramente que Davi, entenda, ele vencia os filisteus com muita facilidade. Quando eles voltavam das batalhas, lembra como as mulheres cantavam? As mulheres cantavam assim, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares, Saul venceu milhares, Davi seus 10 milhares. Verdade, pessoal. Era assim que Davi agia nas batalhas. Então, era um vencedor. Mesmo conhecendo o inimigo, que ele sempre vencia, e o que ele fez? Desceu a fortaleza. O que é descer a fortaleza? Irmão, vá para um lugar seguro. A palavra de Deus é um lugar seguro. Mesmo que seja uma batalha que você está acostumado a vencer, alguma coisa, mas vá na palavra. Entra na fortaleza, quer dizer, vá para a fortaleza e diz, e os filisteus vieram, versículo 18, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar Boaz nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ele consultou a Deus. Davi era o quê? Pobre de espírito. Porque era pobre, uma pessoa que dependia de Deus, consultava a Deus. Eu lembro que eu falei de um esportista, que sempre que ele vencia, né, as suas disputas, ele sempre louvava a Deus, que ele tinha conhecido o Senhor. Aí um cronista esportivo falou assim, eu não entendo, esse pessoal quer sempre exaltar, atribuir o seu sucesso a uma divindade, coitado, ele não sabia que o homem tinha um conhecimento de Deus, porque Jesus disse no Novo Testamento, João 5,15, sem mim, nada podeis fazer. Irmão, isso é para mim, para você, seja humilde. Davi foi consultor, consulte a Deus, que seja um pobre de espírito, um dependente dele. Mas tem mais, pessoal, e diz assim, então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Isso aqui eu já ensinei. Era o mesmo inimigo, no mesmo lugar. Mas Davi foi consultar a Deus. Não chegou e disse assim, agora eu já sei como é que, não precisa nem de Deus. Olha, não faça isso. Dizem aí, não sabemos até onde a teoria da conspiração, né, que o pessoal também inventa muito hoje, que diz que um cidadão, entenda bem, ele no seu país, um país bem conhecido nosso, né? Ele foi assumir, ele estava numa disputa eleitoral, quem ia ser eleito o presidente do país, e ele recebeu um apoio de um grupo forte, um grupo grande. Ele disse, agora não precisa nem da ajuda de Deus.
E segundo aí a teoria da conspiração, ele simplesmente não assumiu. Ele venceu, mas ficou doente antes, morreu e o vice dele assumiu. Isso é o que dizem por aí. O outro foi um transatlântico, um navio, você disse, esse aí nem Deus afunda, irmão. Saiu e não voltou mais. Mas foi Deus que colocou doença no outro, ou que afundou o navio? Não, o diabo se aproveita. E Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Davi sabia quem era o inimigo, já tinha vencido esse inimigo, mas humildemente ele foi consultado, Senhor, olha aqui que Deus vai falar para ele. Versículo 24, diz assim, versículo 23 ainda, Davi consultou o Senhor, 23 ainda, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás dele e virás a eles defronte das amoreiras. Quer dizer, era o mesmo inimigo, no mesmo lugar, mas Davi fez o quê? Consultou a Deus. E Deus disse, não vá, porque o inimigo já estava preparado para vencer o Davi, para enfrentar. Eles já tinham perdido para o Davi, e eles sabiam como enfrentar Davi pela frente. Então Deus disse para ele, vá por trás agora, rodeia. Foi a direção de Deus. Meu irmão, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que buscam a dependência de Deus, buscam a direção de Deus. E Davi fez o que Deus mandou. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Passa para nós. Então nós vimos aqui que é importante você depender de Deus, e Deus dá a vitória. Seja pobre de espírito. Volta para Mateus, capítulo 5, tem muita coisa para nós, um estudo profundo que vai te ajudar. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.